Amantes da Palavra de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala é Pastor Luciano. Eu quero, neste momento, te dizer que nós ficamos alguns dias sem gravar os vídeos pela correria, aqui no trabalho também, nos estudos da faculdade, fazendo provas. Afinal de contas, foram 8 provas em uma semana. Então quero desde já te pedir perdão e esse é o motivo pelos vídeos não estarem entrando aí no ar. Mas hoje nós estamos tendo o privilégio de publicar este vídeo. E eu quero falar sobre Neemias. Neemias, um exemplo a ser seguido. O livro de Neemias foi escrito entre os anos de 446 a 336 a.C. Este livro certamente foi escrito após a sua segunda viagem que Neemias faz a Jerusalém, no 30º ano de Artaxerxes. Nós sabemos que o livro de Neemias ele é um livro histórico e que é dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao 7 mostra a história de Neemias na Babilônia, os seus primeiros 12 anos de governo na Judéia. Do versículo 8 ao 10, ele registra os eventos que aconteceram na restauração dos muros. Do capítulo 11 ao 12 e verso 26, ele mostra a lista daqueles que voltaram do exílio. E do verso 27 do capítulo 12 até o verso 31 do capítulo 13, ele registra a dedicação do muro e as medidas de reforma feitas por Neemias no período do seu governo. É interessante nós entendermos que no processo da reconstrução do muro, Neemias enfrentou muitos problemas. Neemias enfrentou problemas que são quase que insolúveis, mas que foram vencidos com a ajuda de Deus. Na reforma dos muros de Jerusalém, Neemias se apresenta como líder. E Neemias é um homem de caráter, é um homem que esperava em Deus, era um homem que o seu nome já diz tudo. Neemias significa Deus é meu deleite. Então nós vamos observar que este homem tinha características importantes e que nós devemos segui-las. Se você observar no versículo 4 do capítulo 1, você verá que Neemias é um homem de oração. Neemias é um homem que ora. Ele orou e jejuou por alguns dias. A Bíblia diz que ele jejuou e orou do mês de Quisleu, que é entre novembro e dezembro, até o mês de Nissan, que é entre março e abril. Além da sua dedicação na oração, Neemias é um homem ousado e objetivo. Versículo 6 do capítulo 1 e o capítulo 2 do versículo 5. Ele diz, para que eu reedifique. Ele sabia que era importante ser ousado e objetivo. E o rei também sabia que não existia ninguém que pudesse assumir essa tarefa a não ser Neemias. Então ele pede ao rei que eu vá e reedifique a cidade. E é interessante que ele era tão valoroso que o rei disse, você vai, mas volte, eu te espero. A terceira coisa, Neemias é um homem desprendido, porque mesmo copeiro do rei, com o cargo onde ele estava protegido, ele arrisca a sua vida com possibilidade de morrer a qualquer momento para poder salvar o seu povo. Com a preocupação agora não era com a sua pessoa. A preocupação de Neemias agora era com o povo. O povo precisava dele. E ele abre mão da sua posição para poder assumir uma posição de reconstrutor. A quarta qualidade deste homem, temente e reverente. Capítulo 2, versículo 2. Ele saudou o rei com dignidade e honra, e não ousou derramar, antes de orar ao Senhor, ele não ousou derramar as suas lágrimas ou ir reclamar ao rei, mas ele é temente e reverente a Deus
esperou o momento certo para falar. Neemias, um homem submisso. Lá no capítulo 2, do verso 5 ao 7, você verá que os planos de Deus estavam sobre ele e ele só agia dentro dos planos de Deus. Neemias nunca agiu de sua própria vontade, mas sempre agiu na hora certa e no tempo certo. Sexta qualidade, era um homem interessado pela causa e comprometido por ela. Apesar de não precisar entrar nessa situação, Neemias se interessou pelo estado do povo e se comprometeu a fazer algo para mudar a situação. A sétima qualidade, Neemias não esperava em muitos. Ele não dependia de muitas pessoas. Para realizar o querer de Deus, ele não dependia de muitos, mas ele montou uma equipe, montou uma estratégia e ganhou a batalha, ou reconstruiu os muros. Esse homem é um homem que conhecia Deus, é um homem que tinha um coração sacerdotal, é um homem que conhecia as promessas de Deus e conhecia o tempo de Deus. E eu te mostro que este homem chamado Neemias, com ínfimas qualidades, com milhares de características, é o homem que Deus levantou para reconstruir. Nós temos todos os dias lutas diárias e que nós precisamos buscar em Neemias a inspiração para discernir, para ser submisso e entender que nós seremos vitoriosos. Que você nessa manhã aprenda com Neemias e saiba que Deus é o meu e o seu deleite. Que Deus te abençoe. Seja compromissado com Deus. Tenha compromisso com a oração. Seja submisso. Não espere em muitos. Seja comprometido e interessado. Se desprenda. Seja temente e vá aos seus objetivos. Que Deus te abençoe. Um bom dia a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer de você um grande vencedor como foi Neemias. Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.